Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho com você sobre a prática profissional ética da psicanálise. Você deve ter visto no título do vídeo que eu falei sobre religião. Será que o psicanalista ele pode se identificar como um psicanalista cristão, um psicanalista, sei lá, budista, um psicanalista especialista, né? Como se ele fosse especialista em alguma religião? Nós vemos muito isso hoje em dia, e eu quero que você acompanhe esse assunto comigo, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, meu canal é novo, relativamente novo. Eu quero muito contar com a tua presença aqui a cada semana, tem um botãozinho aqui embaixo para você clicar e se inscrever. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, se você gosta de falar sobre psicanálise e psicologia, tá bom? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, também aproveita, deixa um like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E claro, se você quiser deixar um comentário para mim, vai ser maravilhoso e eu vou responder aos seus comentários, tá bom? Vamos lá então. Quando a gente fala sobre esse assunto, sobre religião e psicanálise, na prática clínica, especificamente, tá? Eu não vou falar nesse vídeo aqui a opinião do Freud sobre a religião, né? Isso é conteúdo para a teoria psicanalítica, né? E até mesmo para a história da psicanálise. Mas aqui nesse vídeo o que nós vamos falar é o lado ético da prática da psicanálise. Vamos falar sobre neutralidade nesse vídeo. A importância da neutralidade quando a gente quer colocar ou sente uma tentação aí para colocar as nossas crenças pessoais, sejam elas religiosas, políticas ou qualquer outro tipo de crença que a gente tenha. E quando a gente fala de neutralidade, esse é uma coisa que é um assunto que é muito debatido no meio psicanalítico, a questão da neutralidade, porque nós somos seres humanos, nós analistas, assim como você que está vendo esse vídeo, é um ser humano. Então nós temos sentimentos e nós temos nossas crenças. Inclusive até uma pessoa que é ateu, ele tem as suas crenças também. Não são talvez crenças religiosas, mas ele tem as crenças dele. Então aqui, quando a gente fala de neutralidade na psicanálise, nós estamos falando muito mais de um conceito técnico. Significa que o analista ele deve se abster de impor os seus próprios valores, julgamentos e ideais ao paciente. Então eu não vou fazer uma conversão ali. A sessão de análise, a sessão de psicanálise, ela jamais deve ser usada para você fazer uma conversão ideológica ou religiosa naquela pessoa. Você não está ali, você analista, não está ali para convencer a pessoa de alguma coisa. Esse é um ponto muito importante e às vezes muitos profissionais, principalmente profissionais que estão começando, eles têm esse desejo de impor a sua vontade ao paciente, impor as suas crenças ao paciente, algo que é totalmente fora da ética da psicanálise. E por quê? Porque o espaço da análise é um espaço 100% dedicado ao paciente. É o lugar onde apenas o inconsciente, desejos, medos, fantasia e história do paciente é que devem ter voz. O que interessa é o que o nosso paciente traz de conteúdo para análise. Esse é o material a ser analisado, o material do nosso paciente. No momento em que você coloca crenças suas para o paciente, seja essas crenças políticas, ideológicas, religiosas, você está quebrando a regra da abstinência da psicanálise, que é algo que Freud comentou. Uma das coisas que o psicanalista deveria fazer é se abster, não só a abstinência sexual, né, que Freud comentou, no caso do Freud ele falava da abstinência sexual, mas a abstinência também de satisfazer os desejos do paciente de forma direta, porque o paciente ele vem para a análise muitas vezes com o desejo de escutar da nossa parte alguma coisa do tipo, você tem que fazer isso, acredite nisso, faça aquilo. E não é isso que a análise vai fazer. O que a análise vai fazer é, na verdade, usar o conteúdo do paciente para ele próprio, a favor, em benefício dele próprio. O conteúdo dele, não o seu conteúdo. Então, quando o analista ele introduz a fé pessoal dele, ele está quebrando essa regra da abstinência. Ele está saindo da posição de analista e está assumindo a posição de mestre, de guru, de líder religioso. E isso é, em essência, uma forma de sugestão. Na verdade, é uma sugestão. Você está dando sugestões ali para o teu paciente. Sejam elas religiosas, ideológicas, políticas ou qualquer outra. E a psicanálise, ela nasceu justamente da superação da hipnose. A hipnose que é uma sugestão, né? Então, Freud, ele quando abandonou a hipnose, em 1896, ele fez isso porque ele entendia que, embora a hipnose poderia suprimir um sintoma de maneira momentânea, ela não resolvia o conflito inconsciente que era gerado, que gerava aquele sintoma. Então, ele abandonou esse método hipnótico e ele criou a associação livre. E a associação livre, a essência da associação livre, que é pedir que o nosso paciente fale de maneira livre, sem censura, tudo que estiver na mente dele, a essência disso é justamente
a não sugestão. Eu não vou sugerir ao meu paciente que ele fale sobre certo assunto. Eu não vou dizer para ele assim, olha, eu quero que você me conte tudo sobre tal coisa. É ele que vai trazer o conteúdo. O roteiro da sessão é todo dele. Então, quando um analista ele fala coisas como, olha, eu acho que você devia fazer orações, faça orações, ou isso aí que você tem é uma falta de conexão espiritual. Essa sua angústia é pecado. Isso aí que você está sentindo é pecado. Então, nesse momento, esse psicanalista ele está fazendo exatamente o que o Freud lutou para que não se fizesse com o método psicanalítico. Você, como analista, no momento que você fala que a pessoa ela falta a Deus, precisa de orações ou coisas assim, você está doutrinando. Doutrinando. Você está fazendo o que Lacan ele chama de discurso do mestre. Você está sendo um mestre e está ensinando ali. E além disso, você está fazendo algo repugnante para a psicanálise, que é calar o paciente. A coisa que mais nós oferecemos para o nosso paciente é a voz dele. É o nosso silêncio e a voz dele, do paciente. Durante uma sessão de análise, de psicanálise, o paciente ele tem finalmente um lugar em que ele pode falar tudo o que ele quiser sem nenhum tipo de censura. Finalmente ele pode falar livremente. E nós estamos tirando isso dele se nós começarmos a doutrinar essa pessoa. A análise ela morre ali. Talvez nós deveríamos perguntar: o que você pensa sobre isso? Ah, eu sinto culpa, eu estou muito culpado, eu creio que eu pequei. Você pode perguntar como analista: e de onde vem essa culpa, na sua opinião? Esse pecado de onde vem, na sua opinião? Ou ainda, você pode perguntar para o teu paciente: o que é pecado para você? O que você considera pecado? Esse é muito melhor do que você impor o teu pensamento sobre o que é pecado, por exemplo, entende? E agora nós vamos falar de um outro ponto aqui, que é uma transgressão ética também, que é a questão da transferência. A transferência é um fenômeno em que o paciente projeta no analista sentimentos, desejos, expectativas que ele tem ou teve em relação a figuras importantes da vida dele, como, por exemplo, os pais, os primeiros amores da vida, etc., né? Esse tipo de coisa. E o paciente, inevitavelmente, vai colocar o analista num lugar de suposto saber, porque o paciente vê no analista uma pessoa que sabe o que ele deve fazer, paciente, para se sentir melhor. E esse suposto saber, ele é muito positivo, né? O paciente ele está numa situação vulnerável, ele precisa ver o analista como um sujeito de suposto saber. Mas devemos recordar aqui que esse saber, ele sempre será suposto. O paciente sempre vai imaginar que o analista sabe, que o analista tem a chave que vai abrir a porta, que vai liberar o paciente de todos os seus males, de todas as suas angústias. Mas na verdade, essa chave é o próprio paciente que tem, mas é uma chave que talvez esteja perdida em algum bolso da roupa dele que ele ainda não encontrou. Então, é ele que tem a chave dos problemas dele. Se nós intervirmos, se nós fizermos sugestões para o nosso paciente, nós vamos estar fazendo um abuso da transferência. Nós vamos estar não sendo um sujeito do suposto saber, nós vamos estar sendo um sujeito do saber, literalmente ali. Porque o paciente nos colocou num papel de suposição de conhecimento e nós vamos estar nos colocando num papel de conhecimento, de mestre. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Agora, existe uma outra questão. E se o paciente trouxer a religião? Vamos supor que ele fale que é religioso e que ele tem uma certa religião. E aí? Será que aí nós não vamos tomar em conta isso? Ao contrário, com certeza isso é um material de análise. A fé do paciente, as dúvidas, a culpa religiosa que ele trouxer, experiências espirituais, tudo isso é bem-vindo e é fundamental se é um material importante para ele, paciente, porque é parte da vida psíquica dele. Então, veja só, para você entender aqui como seria um analista antiético e um analista ético. Veja só, o antiético, que é aquele que faz mistureba, o paciente fala assim: eu estou sentindo culpa. E o analista começa a dizer assim: olha, isso aí é porque você se afastou de Deus. Isso aí é porque você se afastou de Deus, você precisa se aproximar novamente de Deus. Então aí a análise acabou, porque começou nesse momento um processo de conversão, de doutrinamento, que não é o que a psicanálise faz. Agora, vamos imaginar um psicanalista ético. O paciente fala assim: olha, eu me sinto muito culpado, eu acho que eu pequei, eu acho que é pecado o que eu fiz. O analista ético, ele vai querer saber o que é esse pecado para essa pessoa. O que é pecado para você? Conta para mim. Como é essa culpa que você sente? Me conta. Como essa ideia de pecado se formou na tua vida? Com quem você aprendeu a sentir essa culpa? Como essa culpa se conecta com os teus desejos? Então, você percebe que
aqui nós estamos chamando o paciente para que ele se abra mais e que ele traga mais conteúdo dele e não conteúdo seu. Então, o analista ético, ele não debate a fé do paciente, de maneira alguma. Não vai debater nem a fé e nem vai debater também a fé, né, que é a religião ou a fé que ele tenha, a ideologia que ele siga, não vai debater a política que ele gosta ou o político que ele gosta ou não, nem nada. Simplesmente o analista não debate, não faz debates com o seu paciente. Ele não fala que Deus existe, que Deus não existe, não valida, não invalida crenças, e ele escuta com uma produção psíquica e ajuda o paciente a entender a função daquela crença na sua economia mental. Então, nós vamos usar todo o material que o nosso paciente trouxer em benefício dele mesmo. Nós não vamos jamais doutrinar o nosso paciente. Agora, tem um outro aspecto aqui que eu quero falar com você. Um psicanalista, ele pode ter uma crença religiosa? Pode ter uma religião? É lógico que ele pode. O psicanalista, ele é um ser humano como qualquer outro. Então ele pode ter a fé que ele quiser, até não ter fé nenhuma, ser cristão, ser o que ele quiser. Ele é livre, as pessoas são livres para fazer escolhas referentes ao que ela quiser, incluindo as crenças dela. Crenças ideológicas, políticas, não importa, né? A questão aqui não é ter crenças, a questão aqui é o que esse analista faz com aquilo que ele acredita. Esse é o ponto. É por isso que o tripé da formação psicanalítica exige que o próprio analista passe por anos de análise pessoal. Ele vai, o analista, no divã para analisar, entre muitas outras coisas, as suas próprias crenças. E aí ele precisa entender por que ele acredita no que acredita, de onde vêm os seus valores, para que esses valores não vazem por aí de forma inconsciente durante um atendimento psicanalítico. O analista precisa ter suas próprias questões resolvidas, ou pelo menos bem analisadas, para que o consultório não se torne um palco para o seu narcisismo, para o seu desejo de salvar almas. Porque é exatamente isso, é exatamente isso que acontece quando um analista ele começa a doutrinar, a ensinar para o paciente o que ele precisa fazer. Ele está transformando aquela sessão num palco para o seu próprio narcisismo. A psicanálise, pessoal, não é um objeto, não é uma ferramenta de salvar almas. Ela ajuda sujeitos a se responsabilizarem pelo próprio desejo e a encontrarem caminhos menos sofridos para existir. Portanto, a separação entre crença pessoal e prática clínica não é um ato de hostilidade à religião. Ao contrário, é o maior ato de respeito ético pela singularidade e pela autonomia de cada pessoa. Um divã, meus amigos, é um lugar para se encontrar, não para ser convertido. E aqui, pode ser que você talvez esteja pensando aí, mas e esses lugares que falam psicanálise cristã, que mistura fé com psicanálise? Bom, depois de todo esse conteúdo que você viu aqui, você acha que essas pessoas que misturam psicanálise com religião, por exemplo, a famosa psicanálise cristã, você acha que eles trabalham com a ética da psicanálise, depois de você ter visto esse vídeo? Comenta comigo aqui nos comentários. Deixa um comentário comigo, para mim aqui embaixo. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui aparecendo para você se inscrever no canal. Você clica nesse botão e você se inscreve no canal. Ou então você clica aqui nessa bolinha, nesse quadrinho aqui, para você ver esse vídeo. Esse vídeo ficou muito legal. Quero muito que você veja o vídeo. Ou então você se inscreve. Você se inscreve aqui e você vê o vídeo aqui. E eu mando um grande abraço para você e te desejo ótimos estudos. Tchau, tchau.